Hoje eu quero começar essa aula trazendo uma verdade que poucas pessoas vão ter coragem de te falar, que neste ano não é qualquer estratégia que vai funcionar. A maneira como o cliente está comprando, a maneira como ele está se relacionando mudou. E você já deve ter percebido isso. Porque você está postando, você está anunciando, você está criando conteúdo, você está seguindo trends e mesmo assim o resultado não está se dando ou lidando da mesma forma. E sabe por quê? Porque a maneira do comportar-se do teu cliente, a maneira como o marketing estava funcionando até então, ela morre. O marketing não está mais funcionando da mesma forma, porque não está tendo mais os mesmos resultados. E é importante você entender que isso se dá porque o comportamento, a tecnologia, a profundidade do relacionar-se com o teu cliente está diferente. E hoje eu quero te mostrar o que realmente então funciona. O que vai mudar o teu ponteiro? O que não está mais funcionando e o que está funcionando e como você vai aplicar isso dentro da tua empresa. E eu quero te mostrar isso na prática. Quando tu pensa, tu precisa entender que o maior erro que hoje se tem dentro da escalabilidade, do marketing, é que você quer postar sem entender o teu cliente e sem entender uma estratégia de posicionamento, de narrativa, de direcionamento, de intenção sobre o teu cliente, sobre a maneira que ele quer ser tratado, por exemplo. As empresas que vendem hoje não são mais aquelas que postam, são as que têm mensagens claras, diretas, intuitivas. Porque nesse ano o público ele está cansado de promessas vazias, conteúdos rasos, vídeos iguais, mais do mesmo, marketing empurrado. O cliente ele hoje está comprando confiança, quem educa, quem conecta, quem está entregando visão. É isso que o cliente está querendo. Então, a maneira mais orgânica de você trabalhar esse cliente, centrado nele. As estratégias que de fato estão dando certo nesse ano são as estratégias que estão entregando conteúdo e autoridade em profundidade. Esse ano, o algoritmo, por exemplo, do YouTube, das redes sociais, eles estão recompensando conteúdos que trazem profundidade, que trazem clareza, originalidade, intenção real de passar conteúdos assertivos. Conteúdos superficiais não têm mais espaço. Material em série, feito de qualquer jeito. Um vídeo onde você está explicando a raiz do problema do empresário gera muito mais engajamento. Existem estudos que mostram que geram 10 vezes mais engajamento, com vídeos que, por exemplo, você coloca assim, 3 dicas para. Profundidade hoje se tornou um diferencial de mercado. Um diferencial que mostra que as redes sociais estão cada vez mais para pessoas amadurecidas, né? Quando a gente pensa em social commerce, em funil de conversão, você precisa entender que hoje as vendas estão acontecendo em stories, em comentários, em DMS, em comunidades, em grupo privado. Este ano é o ano do funil convencional. O cliente não quer ser empurrado para uma página, ele quer conversar com alguém, ele quer se sentir respeitado e único. E quem está conversando com o cliente, perdendo tempo, está convertendo. Outro ponto importante é a prova social, as narrativas reais. As pessoas acreditam mais em bastidores, em conversas reais, em depoimentos, em processos sinceros em andamento, trazendo as dificuldades, as particularidades, entende? Você precisa mostrar que você é humano e sofre de dores também, mas que você tem um percurso para ser mais rápido. Você precisa se mostrar em reuniões, conduzindo vendas, as dificuldades do fechamento. Você falar de todos os trâmites do teu dia a dia, daquilo que de fato acontece, sem enfeitar o pavão. A gente hoje fala muito de marketing, de ecossistema. O que é isso? São empresas que escalam e vendem diversos produtos de uma única solução. E eles criam verdadeiros ecossistemas para isso, gerando comunidades, conteúdos próprios, produtos próprios, serviços, acompanhamento. O cliente ele não está comprando mais
uma solução apenas, ele está comprando o universo de soluções baseado na necessidade dele dentro de uma comunidade. Quando você pensa de humanização inteligente, que, por exemplo, é hoje o que mais se tem se falado quando a gente fala no marketing desse ano, da conversão desse ano, da maneira de prospectar cliente nesse ano, você precisa pensar que humanização inteligente não é só sobre você mostrar demais os seus bastidores, é sobre você mostrar o suficiente para que você crie conexão com esse cliente. Então, bastidores estratégicos, onde você mostra a sua estrutura, a sua autoridade, os tipos de cliente que você atende, a estrutura fora do normal que você tem. Então, você humaniza, você mostra as suas particularidades, mas você mostra de maneira suficiente para que ele entender que você tem sim um patamar de autoridade. Você mostra os seus bastidores de maneira estratégica, as falhas humanas, os aprendizados que gerou decisões. Então, dores do teu cliente do dia a dia, dores processuais, dores de tomada de decisão, de time que não está engajado, enfim, daquilo que você vende e como você, como autoridade, lida com isso no seu dia a dia. É isso que está convertendo no dias de hoje. Isso que se chama de humanização estratégica, que não é você se expor de qualquer maneira, é você se expor de maneira inteligente. Um outro aspecto fundamental é o SEO social, ou seja, a busca orgânica nas redes. As pessoas, elas não estão mais pesquisando, por exemplo, hashtag. Elas estão fazendo pesquisas do seu negócio, que antes era muito mais pelo Google, enfim, através de Instagram, de TikTok, de YouTube. Elas estão usando muito mais essas redes como se fosse o Google. Então, por isso, vídeos com título como, tarará, 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 por quê, tarará, 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 o que fazer quando, erros que, passo a passo, que é o tipo de pesquisa que a pessoa faz. Como eu quero fazer isso? Por que isso acontece? O que fazer quando tal coisa acontece? Então, isso cai de maneira orgânica na busca do seu cliente e faz com que você ranqueie as vendas muito mais do que usando, por exemplo, hashtag ou investindo em pesquisas do Google. E o que, Nath, não está funcionando nesse ano? Conteúdos rasos, vídeos que não têm narrativa, vídeos que não mostram fragilidades, estratégias de post todo dia sem nenhuma referência, dependência total de anúncios, conteúdos genéricos, ficar copiando o concorrente. Cada vez mais o teu cliente ele está criando vínculo a partir da tua singularidade, das tuas dificuldades do dia a dia, tu mostrando como é que tu lida com as questões que você vende, com os produtos que você anuncia. Então, o público percebe. E aí, o que é que acontece? O próprio algoritmo derruba esses tipos de vídeo raso. E o resultado, inevitavelmente, seu some. Agora, eu quero trazer uma solução prática para que você aplique hoje todos esses conceitos que eu trouxe, das maiores tendências de prospecção na internet. Primeiro passo, você vai escolher a sua mensagem central. Qual é a verdade da sua empresa, do seu negócio? A verdade que o seu negócio defende, porque isso vai orientar todo o resto. Segundo passo, você vai estruturar os 3 pilares do teu conteúdo, baseado na dor, no posicionamento e na solução que você tem. Isso vai ser simples e poderoso. E o terceiro passo, você vai produzir menos conteúdo, porém de maneira estratégica e orgânica, levando o teu público a ter coerência com você, a criar uma certa intimidade dentro de uma narrativa real. Você vai contar a história do seu dia a dia, a história dos seus clientes, as histórias dos cases que você atende, do tipo de liderança e do seu problema dentro da sua empresa. Você vai dar oportunidade para que esse cliente interaja com você. Então, você vai abrir conversas, você vai abrir enquetes, você vai abrir caixinha de pergunta. Você tem que trazer esse público para um diálogo. E outro ponto importante que a gente não pode deixar negligenciar é que você precisa, em toda essa narrativa,
ter um projeto claro de conversão. Para onde você está levando esse cliente? Você não pode estar mostrando por mostrar. Qual é a condução de maneira orgânica que você está levando esse cliente a acreditar? Não adianta só atrair se você não vai direcionar ele para lugar nenhum. É importante você ter essa clareza. Ou seja, se eu vou vender um curso, por exemplo, daqui a um mês de mãe, eu começo a mostrar a minha relação com os meus filhos, a relação de dificuldade como mãe, como eu crio estratégia no meu dia a dia para lidar com meu filho, para aí sim anunciar um produto, levar a partir dessa narrativa para um desfecho. Então, esse ano não é sobre aparecer mais, é sobre aparecer estrategicamente melhor. O marketing desse ano ele não está gritando no clique aqui. O marketing ele está conduzindo de maneira orgânica. Então, se você aplicar hoje tudo que eu te ensinei nessa aula, tuas redes deixarão de só ter conteúdo e se tornarão uma máquina de relacionamento. Afinal, pessoas compram de pessoas. E é necessário você entender essa fundamentação para que você não gaste rios de dinheiro e continue no mesmo lugar. Eu sou Natalia Azevedo e estou aqui para te ensinar a estruturar, a expandir e a escalar a tua empresa no detalhinho. Se você foi impactado por esse vídeo, clica aqui, me segue, divulga esse vídeo e seja você um agente transformador da realidade de outras pessoas.